Bom, dando continuidade ao nosso estudo, deixei uma pergunta para vocês na aula anterior, que foi essa acerca do caso de intervenção médica de emergência, reparadora ou estética que cause lesão corporal no paciente. Seria possível considerar-se o crime de lesão corporal? Bom, nós temos entendimentos diversos na doutrina. Eu vou citar alguns, tá? Alguns doutrinadores entendem que o fato é atípico, tá? Como o Bento de Faria. Outros entendem que não há dolo, né, nessa conduta, porque a vontade do médico seria a de curar, de melhorar, né, a condição da vítima e não ofender a saúde do paciente. Então, aqui no caso, eles entendem que não há o dolo e também, portanto, o fato seria atípico. E tem também alguns que consideram a discriminante supralegal do consentimento do ofendido, né? Como o professor Bittencourt, César Roberto Bittencourt, entende dessa forma. Teríamos um discriminante supralegal, que é a do consentimento do ofendido. Alguns, como o professor Luiz Flávio Gomes, trouxe esse entendimento de que era possível, nesse caso, a teoria da imputação objetiva. Para ele, a gente abolindo o nexo normativo, né, do fato, ou seja, inexiste no comportamento do médico a criação ou incremento de um risco proibido ou um risco não permitido. Então, para ele, não há um nexo normativo, tá? Então, para ele, não existindo nexo normativo, também não há crime, né? Outros entendem, como o professor Zaffaroni, que apesar de ser um fato formalmente típico, nós não estamos diante de um fato antinormativo, né? Não existe a antinormatividade do fato, né? E aí ele adota aquela teoria que vocês já devem ter ouvido falar, a teoria da tipicidade conglobante, né? Então, não é materialmente típico, tá? O fato. E, por fim, a quem entenda que estão presentes causas excludentes da ilicitude, como o exercício regular de um direito ou estrito cumprimento do dever legal, certo? Agora, é óbvio que se da intervenção do médico, nesses casos, o paciente, né, resultar num paciente em um quadro, digamos, pior, desfavorável, e que isso veio por causa de inobservância de regras técnicas da medicina, aí sim o médico pode ser responsabilizado a título de culpa. Bom, no geral, a conduta do crime de lesão corporal, quanto à conduta do crime de lesão corporal, eu trouxe o ensinamento do professor Bittencourt. Ele diz que a conduta típica no crime de lesão corporal consiste em ofender, isto é, lesar, ferir a integridade corporal ou a saúde de outrem. E ele diz que ofensa à integridade corporal compreende a alteração anatômica ou funcional interna ou externa do corpo humano, como, por exemplo, equimoses, luxações, mutilações, fraturas, etc. Já a ofensa à saúde compreende a alteração de funções fisiológicas do organismo ou perturbação psíquica. Então, aí nós temos o entendimento do professor Bittencourt. Ele diz que uma simples perturbação do ânimo do agente, uma aflição momentânea, ela não é suficiente para caracterizar esse crime de lesão corporal por ofensa à saúde, tá? Tem que ter uma alteração no normal funcionamento corporal, fisiológico ou do psiquismo da pessoa, mesmo que seja uma duração passageira. Certo? Então, me dá um exemplo, professora, que possa caracterizar a ofensa à saúde nesse sentido mental, distúrbios de memória, né? Não apenas os de ordem intelectiva e volitiva, tá?
Ele abrange, portanto, o crime de lesão corporal, qualquer dano à integridade física ou à saúde. E aí, o que mais, professora? Bom, essa conduta, ela pode ser punida tanto sendo uma ação quanto uma omissão, tá? O que é punido é a conduta, seja ela uma ação ou omissão, de ofender, seja direta, seja indiretamente, a integridade corporal ou a saúde de outrem, né? Causando uma enfermidade ou até mesmo agravando uma enfermidade que já existe, tá? Então, basta que a conduta cause dano ao corpo ou à saúde, tá? Professora, me dá um exemplo. Eu vou dar um exemplo um tanto polêmico, mas que hoje já vem sendo bem aceito. É o exemplo de cortar o cabelo de outra pessoa. Cortar o cabelo de outra pessoa contra a vontade dessa pessoa, tá? Então, cortar os cabelos de outrem pode sim constituir crime de lesão corporal, mas para isso é indispensável que essa ação provoque uma alteração desfavorável no aspecto exterior da pessoa, do indivíduo, né? Alguns sustentam que seria apenas o delito de injúria real, tá? Aí existem essas duas posições, que é injúria real, outros entendem que é lesão corporal. Agora, tudo vai depender do dolo do agente, né? Obviamente. E outra, digamos que nós temos ferimentos, foram causados ferimentos na vítima, tá? Então, existiram mais de um ferimento. A pluralidade de ferimentos, ela deve ser encarada como resultado de uma pluralidade de atos, mas que, como vocês sabem, de uma mesma conduta. Então, eu posso ter uma só conduta com vários atos e lesionar uma pessoa. Por exemplo, eu posso dar 10 facadas em alguém. Eu vou, dentro de um mesmo contexto fato, numa mesma situação de tempo, eu vou ter um crime único, né? Um crime único. Essa pluralidade de ferimentos, né, que traz uma pluralidade de atos, não traz necessariamente uma pluralidade de condutas, né? Então, nós temos aí a unidade do crime. Agora, essa circunstância, a pluralidade de ferimentos, o juiz tem que considerar na fase de fixação da pena, né? Nas consequências do crime para a vítima. Circunstância que nós já estudamos no artigo 59 do Código Penal, lá na primeira fase da dosimetria, tá? Outra coisa importante é não confundir o crime de lesão corporal com a contravenção penal de vias de fato. Contravenção penal de vias de fato, ela está prevista lá na Lei de Contravenções Penais, no artigo 21, tá? Na contravenção penal de vias de fato, não é intenção do agente qualquer dano à incolumidade física da vítima. Então, nós temos o quê? Um mero empurrão, um mero puxão de cabelo. A intenção do agente, nesses casos, não é causar uma lesão à saúde ou à integridade física da vítima, certo? Então, é importante observarmos essas diferenças. Puxão de cabelo é considerado, portanto, contravenção penal de vias de fato. Cortar o cabelo da outra pessoa contra a vontade dela pode ser considerado crime de lesão corporal. Para outros, crime de injúria real. Professora, o puxão de cabelo consentido, né? Tem alguns momentos em que a pessoa gosta de uns puxões de cabelo, digamos assim, né? E aí, professora, é um indiferente penal, tá, pessoal? É um indiferente penal. Se tem o consentimento, não é contravenção penal de vias de fato. Ok? O que mais? Fala agora da lesão corporal de natureza leve. Tá previsto lá no caput do artigo 129, que diz: ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem, pena detenção de 3 meses a 1 ano. Aqui, pessoal, nós temos um crime doloso.
tá? Crime doloso. Bom, o que é uma lesão leve, professora? A lesão leve, esse conceito de lesão leve, ele é, digamos que, formulado por exclusão, tá? Se não estivermos diante de nenhum dos resultados previstos nos parágrafos 1º, 2º e 3º, que trazem, respectivamente, lesões graves, gravíssimas e seguida de morte, respectivamente, né? Então, se não está previsto em nenhum desses parágrafos, é porque nós temos a modalidade simples, a modalidade de lesão leve, a modalidade do tipo básico trazido pelo caput. Existem doutrinadores, né, que em caso de levíssimas lesões corporais, eles entendem que deve ser aplicada a teoria da insignificância para excluir, né, a tipicidade penal. Seria um fato atípico, né? Exemplo, professora, um beliscão, uma pequena arranhadura, uma dor de cabeça passageira, né? Eles entendem que não existe uma ofensa a um bem jurídico tutelado. Por exemplo, é o entendimento do Fragoso, tá? Já temos julgados nesse sentido, certo? Bom, lesão corporal de natureza grave, é o que está previsto no parágrafo 1º do artigo 129. Se resulta, né? Então, aí nós temos uma nova pena. Vejam aqui que a pena ela é de 1 a 5 anos, né? Não é infração de menor potencial ofensivo, porque a pena máxima ultrapassa 2 anos. No entanto, cabe suspensão condicional do processo, como eu já expliquei para vocês, porque a pena mínima não ultrapassa 1 ano. Então, nessa modalidade aqui, nós temos a possibilidade de aplicação do benefício da suspensão condicional do processo previsto lá no artigo 89 da Lei 9.099/95. É um crime que pode ocorrer tanto a título de dolo quanto a título de culpa, tá? Nós estamos diante, portanto, de uma qualificadora do crime de lesão corporal. Por quê? Porque ela traz uma nova pena mínima e uma nova pena máxima. Então, não é majorante, é qualificadora. E aí, como eu falei, ela pode traz as lesões qualificadas pelo resultado, e esse evento, né, lesão corporal, esse resultado, incapacidade, perigo de vida, debilidade, aceleração do parto, qualquer um desses resultados, ele pode ser querido pelo agente, né, dolo direto, ou aceito pelo agente, como no caso do dolo eventual. E ainda pode ser culposamente provocado, né? Hipótese configuradora aí do preterdolo. E, excepcionalmente, né, nós temos algumas qualificadoras que são punidas somente a título de preterdolo, porque se forem dolosas, também no consequente, né, vai ser outro delito, obviamente, tá? Eu vou analisar com vocês cada uma dessas hipóteses trazidas por esse parágrafo 1º, que traz o crime de lesão corporal qualificada pelo resultado. Esse resultado faz com que o crime seja de lesão corporal grave, tá? Vamos lá. Se resulta incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 dias. Incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 dias. Bom, essa incapacidade, ela deve ser física ou mental para as ocupações habituais, tá? O que é uma ocupação habitual? É uma atividade costumeira, tradicional, não necessariamente ligada ao trabalho, não necessariamente ligada a uma atividade lucrativa, né? Desde que seja lícita, desde que seja uma atividade lícita, certo? Pode ser uma atividade intelectual, econômica, pode ser uma atividade esportiva, né? Ficou impossibilitado de ir para a academia, de fazer atividade física por mais de 30 dias. É um exemplo, né? Então, até mesmo um bebê pode ser sujeito passivo desse tipo de lesão. Ele tem que estar confortável, o bebê, para dormir, para mamar, para tomar banho, né? Para ser trocado. Então, é isso. Cuidado que o professor Damásio, ele diz assim,
a pessoa deixar de fazer, né, deixar de ter as suas ocupações habituais por vergonha, por causa, por exemplo, de um ferimento no rosto causado por um crime, não configura essa qualificadora, tá? Então, essa relutância por vergonha de praticar as ocupações habituais não agrava esse crime. Então, a pessoa deixou de trabalhar por mais de 30 dias, não porque o ferimento impedia, não porque o ferimento o deixou incapaz, mas porque ele tinha vergonha, porque estava, sei lá, com o olho machucado, enfim. Isso não configura essa incapacidade aqui que qualifica o crime, certo? E como é que vai ser verificada, professora, a gravidade dessas lesões? De acordo com o 168, parágrafo 2º do Código de Processo Penal, a gravidade vai ser aferida por um laudo médico, tá? Laudo médico complementar, realizado depois do 30º dia, contado da data do crime, tá? Contado da data do crime, passaram-se os 30 dias. Depois desses 30 dias, um médico vai ter que fazer um laudo, vai ter que ter um laudo médico complementar, tá? Para atestar essa incapacidade, a duração dessa incapacidade, certo? E quanto ao perigo de vida. Quanto ao perigo de vida, né, se da lesão corporal resulta perigo de vida para a vítima, aí nós temos uma probabilidade séria, uma probabilidade concreta, um risco real, né, de que a pessoa venha a falecer. E isso tem que ser comprovado, obviamente, por perícia, né? Tem que ser, portanto, um perigo presente, real, não opinião, né? Não pode ser uma simples conjectura. Isso tem que ser, obviamente, comprovado por perícia, tá? É tanto que a doutrina entende que o local da lesão, por si só, não gera presunção do perigo. Então, tudo tem que ser verificado mesmo a partir de um laudo médico, de uma perícia médico-legal para fazer essa verificação. Essa só admite o pré-terdolo, tá? Olha só, vou colocar um asteriscozinho aqui com marca-texto. Essa daqui é uma das qualificadoras que só admite o pré-terdolo. Lembrando, pré-terdolo é o dolo na conduta e culpa no resultado, né? Porque se o sujeito considerou, ainda que por um breve momento, a possibilidade de matar a vítima, aí ele teve dolo no resultado. Aí nós temos o crime de tentativa de homicídio, tá? Então ele tem que ter dolo na conduta e culpa no resultado, esse resultado que gerou um perigo de vida. Quanto à debilidade permanente de membro, sentido ou função, nós temos aqui também a qualificadora do crime, né? Membro, cada um dos 4 apêndices ligados ao tronco, né? De acordo com o dicionário, que ele diz que membros são os 4 apêndices ligados ao tronco do corpo humano por meio de articulações, né? Então, nós temos os braços, né? Braços, antebraços, mãos, pernas, coxas e pés, certo? O sentido, que é o sentido, professora, é a faculdade de você experimentar algumas sensações, de perceber as coisas externas, né? Então, visão, audição, tato, paladar e olfato. Função, que a função é a atividade própria de um determinado órgão. Por exemplo, a função respiratória, circulatória, digestiva, né? Então, se trouxer uma debilidade permanente de membro, sentido ou função, nós teremos essa qualificadora, tá? Se nós tivermos se da lesão corporal resultar não a debilidade permanente, mas se tiver uma redução ou enfraquecimento da capacidade funcional de um membro, de um sentido ou função, e a recuperação desse membro, sentido ou função seja incerta, por tempo indeterminado, a lesão também vai ser considerada grave. É considerada, sim, uma debilidade permanente, tá?
E não importa se esse enfraquecimento vai atenuar ou se reduzir com aparelhos de prótese, por exemplo. Isso não importa, né? A debilidade foi causada, né? Tem uma polêmica quanto à perda dos dentes, né? Da lesão corporal, a pessoa perdeu os dentes. E aí, isso deve ser verificado, pessoal, a partir da perícia, né? Que é o modo mais seguro para determinar, em cada caso concreto, se a perda de um ou de outro dente causou alguma redução, enfraquecimento da mastigação, né, da pessoa. Caso de perda de dedo, também tem que ser analisado no caso concreto. Temos também ainda a aceleração de parto, né? Se da lesão corporal adveio uma aceleração do parto. Ou seja, quando em decorrência da lesão, o feto é expulso com vida, antes do tempo normal. Ou seja, nós temos aqui um parto prematuro. Se o feto for expulso sem vida, ou mesmo com vida e venha a morrer por causa desses ferimentos, aí a lesão corporal vai ser de natureza gravíssima, que é o próximo parágrafo que nós vamos estudar, inciso 5, parágrafo 2º, inciso 5. Então tem que ser a expulsão do feto com vida antes do tempo normal, tá? Um parto prematuro, mas que ele nasce com vida. Se ele vier a falecer logo após o parto em decorrência dessas lesões, ou se ele for nascer sem vida, aí nós vamos ter um homicídio culposo, né, em concurso material com crime de lesão corporal contra a gestante, né, a genitora da vítima. E para que se configure também essa qualificadora, é necessário que o agente saiba ou tenha como saber, né, pudesse saber, em razão das circunstâncias do fato, que a ofendida está grávida, né? Se ele não conhecia essa condição da vítima da gravidez, ele vai responder pelo crime de lesão corporal de natureza leve, tá? Todas essas qualificadoras são de natureza objetiva, tá? O que isso significa, professora? Todas elas do parágrafo 1º? Sim, são de natureza objetiva, né? Quer dizer que se houver o concurso de pessoas, elas se comunicam desde que tenham sido abrangidas pelo dolo do coautor ou do participante, certo? E aqui também nós temos, na próxima, nós vamos ver que nós temos outra qualificadora a título de pré-terdola. Eu vou deixar para a próxima videoaula, para não ficar muito longo esses vídeos. E aí, na próxima, eu falo sobre a lesão corporal de natureza gravíssima.